Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, hoje nós continuamos com as reflexões sobre o livro Ortodoxia de Chesterton. Eu entendo que a cada nova reflexão que nós fazemos é um elemento que nós observamos e que tem importância. Esse livro é muito bom porque cada pedacinho dele, cada elemento, cada reflexão que o Chesterton faz nos dá oportunidade de refletirmos sobre a reflexão que ele faz e nos aprofundarmos sobre uma questão importante da realidade. Por isso esse livro é tão bom, tá? E hoje nós vamos começar a refletir sobre o capítulo chamado Ética da Eufolândia. Ética da Eufolândia. E nesse capítulo o Chesterton vai tratar de várias coisas. E uma delas sobre a questão de como, desde que a ciência moderna estabeleceu que era responsabilidade dos homens e não mais de Deus dizer o que é o mundo, então a partir daí passou a haver uma corrida para que as leis que regem a realidade fossem decifradas. Os homens começaram a buscar a entender o que rege a realidade, quais são as leis, o que está por trás da realidade. Principalmente os cientistas, eles ficaram obcecados por compreender os processos que movem o mundo. Como o próprio Chesterton escreve ali no Ortodoxia, ele vai falar assim, que os cientistas são apaixonados por leis. Que leis? Não essas leis que nós conhecemos aí da Constituição, as leis que movem a sociedade, mas as leis da realidade. A ciência ali, século XVII, XVIII, XIX, era uma busca incessante por compreender as leis da realidade, tentar decifrar quais são os processos que movem a realidade. No entanto, a pergunta que eu faço é: de onde os cientistas extraem as leis da natureza? O que eu quero dizer é o seguinte, que é o que o Chesterton observa. Bom, eles buscam as leis da natureza, eles estudam a natureza. Então pense como um cientista. Você é um cientista, está estudando a natureza, está buscando compreender quais são as leis da natureza. Quais são as leis que regem a natureza, certo? E de onde você vai tirar essas leis? Como você identifica uma lei da natureza? Pensa comigo. Bom, para você identificar uma lei, você vai olhar o quê? A repetição. Se aquilo acontece sempre da mesma maneira, então você vai dizer, isso é uma lei. Então os cientistas observam os fatos se repetindo e associam essa repetição a uma regra imutável da natureza. Certo? Compreenderam? Isso é a lei que os cientistas buscam entender. Então eles veem uma coisa se repetindo e eles falam, então é assim que funciona. É assim que a coisa é. Essa é a lei. Por exemplo, a lei da gravidade. Você joga uma coisa, tem uma força que puxa para baixo. Sempre que você joga uma coisa, nada fica parado no ar, tudo cai. Então aí há uma lei, a lei da gravidade, por exemplo. Então os cientistas eles vão buscando essas leis nas repetições. E a síntese que os cientistas fazem é o seguinte, é que se ocorre todas essas coisas, se essas coisas ocorrem continuamente, ocorrem porque o mundo, de alguma maneira, ele tem uma estrutura mecanizada.
Se uma coisa corre sempre de uma mesma maneira, é porque aquilo ali é um mecanismo que funciona daquele jeito. Certo? A máquina é uma máquina que funciona daquele jeito. É uma repetição constante, constante, constante. E qual é o sentido de uma máquina? O sentido de uma máquina é fazer com que as suas partes trabalhem harmoniosamente, sem a necessidade de nenhum elemento externo que sustente seu funcionamento. Certo? Então, para interpretar aquilo como uma lei, o cientista vai entender que as coisas são assim porque trata-se de uma grande máquina que funciona de alguma maneira e por isso que as coisas sempre acontecem de uma mesma forma. Aí o Chesterton vai dizer assim: os cientistas sentem que, pelo fato de uma coisa incompreensível sempre vir depois de outra coisa incompreensível, as duas, de certo modo, constituem uma coisa compreensível. Por que ele diz isso? Porque um fato sempre seguir outro fato demonstraria que a máquina funciona, cumprindo fielmente ali o seu propósito. E isso vai se impregnar na cabeça dos cientistas de tal maneira que a partir daí, sempre que eles observam o fato se repetir, o que ele vai concluir? Bom, se esse fato, sempre que eu observo, ele se repete, então esse fato é inevitável. Isso vai sempre acontecer dessa maneira. E vai acontecer porque isso aqui é uma máquina. Então, se isso sempre acontece assim, é porque essa máquina funciona assim e a coisa é desse jeito e pronto. E isso vai resumir o modelo da racionalidade moderna. A racionalidade moderna é, no fundo, a busca por compreender como funciona a máquina do universo, como funciona a máquina da natureza. Tá? Só que o Chesterton ele vai ressaltar o seguinte: bom, o fato de que há uma repetição das coisas, isso não pode estabelecer uma lei, tá? Isso não pode estabelecer uma lei. Não é porque as coisas se repetem que há uma lei aí. O próprio Chesterton vai dizer assim, ó, todos os termos usados nos livros de ciência, os termos lei, necessidade, ordem, pressupõem ali uma síntese interior que nós não possuímos. Nós não podemos dizer que essas coisas são leis. Por que que nós não podemos dizer? Porque uma lei, ela precisa necessariamente de alguém estabelecendo essa lei. Concordam comigo? Uma lei precisa de alguém. O que é uma lei? Uma lei não é um movimento automático. Uma lei é o estabelecimento de alguém de fora, de um elemento externo. Uma lei precisa necessariamente de alguém estabelecendo essa lei. Por isso você não pode falar de uma lei sem identificar quem é o autor dessa lei. E se nós afastamos Deus definitivamente do mundo, como os materialistas fizeram, então, espera um pouquinho. Então quem vai substituir Deus como estabelecedor da lei? Por isso Chesterton vai enxergar nessa repetição dos fatos não uma lei. Chesterton vai falar o seguinte: essa repetição não garante que é uma lei, que nós estamos diante de uma lei, mas é na verdade um grande mistério. Porque ele vai pensar assim: se não há Deus, se eu não posso
identificar quem é o responsável por manter todas as coisas funcionando em uma monótona repetição, então o que está por trás de tudo isso aí que a gente vê é algo realmente misterioso. Horas. Chesterton vai dizer, essa repetição para mim não está identificando que algo tem sentido. E não está significando uma lei clara. Está significando sim que eu não... Como é que eu posso dizer que isso acontece? Porque o Chesterton vai dizer o seguinte, que a variação que muitas vezes, se nós olharmos a nossa vida, se nós olharmos a variação da nossa vida, ela acontece mais por causa da nossa inação do que a nossa atividade. Por exemplo, tem dia que eu acordo, tem dia que eu não acordo de manhã. Ele falando, né, Chesterton? Às vezes eu acordo de manhã, às vezes não. Se eu não acordo, essa mudança da rotina e da repetição, ela acontece nesse caso não porque por um ato, mas por uma inação. Então, se nós pensarmos ao contrário, nós vamos perceber que é o seguinte, quando nós observamos a repetição das coisas, nós vamos ver que essa repetição se costuma dar muito mais por um ato de vontade do que por qualquer outra coisa. Pensa na sua vida. Você precisa trabalhar todo dia. Para você trabalhar todo dia, acordar todo dia 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, levantar, tomar café, pegar o ônibus, ir para o trabalho, você precisa ter um ato de vontade, você precisa todo dia, conscientemente dizer, eu vou fazer isso. Eu vou levantar, eu vou tomar café, vou acordar, vou pegar o ônibus, vou para o trabalho. Então veja, uma repetição, ela acontece principalmente por causa do ato de vontade. Aí o Chesterton vai dizer assim, as pessoas pensam que se o universo fosse pessoal, ele ia variar o tempo todo, né? Se o sol estivesse vivo, ele ia dançar. O que é uma falácia. Porque a variação nas atividades humanas é causada não pela vida, mas pela morte. Pelo esmorecimento e pela ruptura de sua força ou desejo. O que ele está falando? Lembrando que Chesterton, ele é um romântico e é um poeta, tá bom? Então ele brinca com as ideias. Não levem Chesterton assim sempre ao pé da letra em tudo. Mas para entender onde ele quer chegar. Ele está dizendo o seguinte, a vontade, ela faz a gente repetir. Geralmente é quando a vontade esmorece, quando a força enfraquece, é que começa a haver as variações, que a gente não consegue manter a repetição. Tá? Então o Chesterton vai dizer, veja que a repetição ela pressupõe vida e não morte. A repetição, então, a repetição que nós vemos no mundo, é aqui que Chesterton está querendo chegar. A repetição que nós vemos no mundo, quem garante que significa que isso é uma máquina? Por que não? Essa repetição que nós vemos no mundo não significa que há uma vontade por trás. Uma força consciente que sustenta e faz todas as coisas se repetirem. Porque eu não posso pensar que por trás dessa repetição constante do sol nascer todo dia, das coisas se repetirem, acontecerem sempre da mesma forma, não é porque existe uma força consciente sustentando e fazendo com que essas coisas se repitam. E não simplesmente que é uma máquina morta que está ali, fazendo as coisas automaticamente. E aí Chesterton diz assim, veja as crianças. Elas, por serem espiritualmente impetuosas e livres, o que elas querem? Elas querem fazer as coisas repetidas e inalteradas, né? A criança quer de novo. Criança é assim, ela quer de novo. Você fala, pô, cansa. Mas ela tem força, né? Então ela quer repetir.
Chesterton vai usar essa ilustração para falar, pô, é isso. Então ele vai falar, a sustentação desse mundo, para mim, parece muito mais um ato de vontade do que o reflexo de uma máquina se movimentando, uma máquina morta se movimentando. Aí ele fala assim, vagamente, eu sentira que os fatos eram milagres no sentido de que eles eram maravilhosos. Agora, eu já começava a considerá-los milagres no sentido de que eles eram voluntários. Eram exercícios repetidos sempre de alguma vontade. E ele fala assim também, eu sempre acreditara que o mundo envolvia uma mágica. Agora achava que talvez ele envolvesse um mágico. Veja, o Chesterton ele é um poeta, como eu falei, né? Ele é um poeta. Então ele se propõe, ou ele propõe para nós, o quê? De repente nós olharmos para o mundo de uma maneira mais romântica, mais poética. É isso que Chesterton está propondo para nós. Ele sugere que o fato de o sol nascer todo dia, das plantas crescerem, isso talvez faça nos lembrar que existe algo sustentando tudo isso aí. Essa é a singela proposta do Chesterton. Lembre-se que Chesterton ali no começo do século XX estava cercado de mecanicismo, de determinismo, de fatalismo, de uma visão do mundo como uma máquina morta. Como uma máquina morta. De uma visão do mundo que tentava de qualquer maneira esquecer de Deus. Pelo menos esquecer do Deus atuante e do Deus presente. E Chesterton tenta nos fazer lembrar que, por que não pensarmos num Deus presente e num Deus atuante? E não num demiurgo distante que deu corda no mundo e deixou o mundo seguir sem se mexer, sem mais mexer nele. Como era, já era uma tradição isso na época do Chesterton. Esse pensamento moderno, deísta, que o Ocidente estabeleceu. Então Chesterton está nos chamando a refletir sobre isso. Olhar o mundo talvez de outra maneira. Superar um pouquinho essa visão mecânica, essa visão morta, que a modernidade racionalista havia nos legado. E fazer nos lembrar que o que manteve a nossa sociedade foi sempre a lembrança de um Deus presente, de um Deus vivo, de um Deus atuante e de um Deus sustentador.